estamos aqui para fazer mais um vídeo para vocês sobre algumas dicas do Enem, para focar aí principalmente na minha área de gramática. Eu sou o professor Theo, conhecido também como Jesus pelos meninos, e vamos falar um pouquinho da parte gramatical que o Enem costuma cobrar aí. Estamos tentando acompanhar aí já de algum tempo. Particularmente, uma matéria muito pesada no Enem, que sempre recai em nossos meninos, é basicamente a relação das figuras de linguagem, funções de linguagem, vícios de linguagem. E nesse apogeu todo, eu vou fazer uma pequena análise aqui do que seria abordado nessas questões do Enem. Depois colocaremos algumas músicas, alguns comentários que realmente ficaria mais em foco a nossa situação aí perante essas figuras de linguagem. Basicamente, figuras de linguagem é gramática, porém é um desvio da norma culta, onde você tem uma linha gramatical, só que essa linha gramatical será desviada e, de certa forma, aceita pela gramática. Nesse meio, nós temos aí a relação de combinações incomuns entre palavras. Você usa uma palavra que, na verdade, ela vai ter vários tipos de conotações, vários tipos de reflexões exclusivamente fora do dicionário. Nesse apogeu todo, nós temos aí a relação dos termos conotativos, já caiu no Enem isso, conotativos, e os termos denotativos, que também já caiu no Enem. Bom, se a gente for pensar isso numa margem de situações, nós temos conotação, sentido figurado, sentido não real, não convencional, como o Enem chama, não é isso? Já o sentido denotativo é o sentido real, o sentido de dicionário, o sentido convencional da palavra. Porém, por esse meio, se a gente for pensar bem, se eu escrevo aqui assim, a tarde é um lírio roxo. Um exemplo, vou pegar essa cor aqui que ela está mais bonitinha. A tarde é um lírio roxo. A tarde é um lírio roxo. Basicamente, nós temos uma conotação aqui. Por que uma conotação? A tarde não é um lírio roxo, né? A noite embrulha os horizontes, sentido conotativo, né? A mulher voltou às raízes da sua vida, raízes, sentido conotativo, né? Basicamente, a denotação é quando nós temos aí o sentido real da coisa, o sentido real. Por exemplo, se eu falo assim para vocês... No exemplo anterior que eu dei, a mulher voltou às raízes da sua vida, sentido conotativo, raízes, né? Vem de árvore, isso não tem nada a ver com vida, conotação. Porém, se eu falo que a mulher voltou à sua cidade natal, à sua cidade de origem, basicamente eu já não vou ter figurações aí, portanto, sentido denotativo. O Brasil é um barco de impostos furados. Temos aí claramente o sentido de conotação, figuração, uma metáfora por sua vez, né? Sentido denotativo. O Brasil é um país que tem muito impostos, né? Muito impostos aí, nós temos vários tipos de impostos, então no sentido de dicionário. Nesse mar de rosas aí, nós temos aí basicamente 4 tipos de figuras, no sentido de tentar especificá-las a grosso modo. Nós temos aí figuras de som, que trabalha a parte fonética. Nós temos aí um exemplo de figura de som, bem rapidinho, aliteração, né? Aliteração, repetição de consoantes, fonemas idênticos, assonância, repetições de vogais, né? Um exemplo de uma aliteração, boi bem bravo, bota baixa, bota baba, boi berrando. Aliteração, B. O famoso rato roeu a roupa do rei de Roma, né? Que os alunos nunca esquecem. Aliteração, né? Vamos pensar numa assonância, repetições de vogais, né? Sons aí, tipo o mulato nato naturalizado. A literação, a assonância, né? Junto com a literação e também. Sons. Temos também tipos de figuras, como figuras de tropos, figuras de palavras. Aí nós temos a famosa metáfora, catacrese, né? E etc. Uma metáfora, como nós já temos aí, a tarde é um lírio roxo, a noite embrulha os horizontes. Já viu noite embrulhar o horizonte? Metafórico isso, né? Então, tudo isso são figuras de tropos, de palavras. Figura de sintaxe, aquela que mexe com o texto, a ordem, sujeito, verbo, complemento. Se eu falo assim para vocês... o vento curva os bambuais. Eu não tenho sintaxe aí, mas se eu falo
Os bamboás curva o vento, eu já estou modificando a ordem, sujeito, verbo, complemento, figura de sintaxe ou construção, como o Enem chama. E também temos aquela famosa figura de pensamento, que nós trabalhamos aí as várias interpretações de uma palavra. Como se diz, vamos pegar um poema aqui, se eu falo assim, moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, boa como uma porta, um amor. Aí você já vê uma interpretação aí. Qual seria essa interpretação? A ironia, né? Ao mesmo tempo que o Mário aí, né, pega esse trecho aí e fala que a mulher é boa como uma porta, ela é um amor, né? É um doce. Ironia. Temos também ambiguidade aí nesse contexto. Portanto, só para a gente poder ter mais uma ideia desse trabalho, nós podemos ter, no caso, a aliteração, como eu mencionei para vocês, figuras, né, de sons, né, que é a repetição aí de fonemas idênticos próximos um do outro, né, a assonância, como eu falei, e a própria anáfora, que já vi cair muito em peças de Enem, anáfora, que é a repetição da mesma palavra no início do verso, né? Se eu escrevo assim, passa a vida com seu cortejo, passa a esperança na sua plenitude, passa a vida com sua excelência. Então nós temos a repetição aqui. Aqui nesse caso nós temos uma música famosa aí de sofrência, né? Aquele apogeu do sofrimento, né? Estou indo embora, a mala já está lá fora e não... Já esqueci a música, vamos voltar para o texto. Então é isso, pessoal. As dicas que eu dou são essas, né? Basicamente, nós temos aí essa relação figurativa de todo esse trabalho, mas nós também temos as funções de linguagem, que é bom os senhores e as senhoritas darem uma olhadinha nessas funções, que nada mais é uma função apelativa. Machado de Assis, como dizia, função metalinguística, né, que é aquela que explica a própria palavra. É claro que o nosso tempo aqui é curto, nós estamos só dando umas pinceladas e algumas coisas para vocês. Mas, basicamente, a metalinguagem é uma função que os senhores e as senhoritas devem dar uma olhadinha, não é isso? Como se dizia, se eu tiro uma foto no espelho, vamos falar melhor, né, moças? Se eu tiro uma selfie no espelho, né? A própria selfie no espelho já é uma explicação metalinguística. Por quê? Porque eu estou explicando a minha própria foto, metalinguagem. Substantivo é tudo aquilo que dá nome a seres e coisas, metalinguagem. Funções apelativas, funções referenciais, funções poéticas, né? E aí vai. Esse é o meu apogeu de plenitudes da sabedoria gramatical. Porém, torço que você consiga acertar essas questões e nas próximas aulas vamos entrar com mais detalhes da gramática do português. Um beijo, um abraço para vocês do grande professor Jesus. Amém.